Olá, graça e paz, nós estamos de volta com o nosso Quinta Feliz e que bom ter a sua companhia. Que bom saber que juntos nós vamos celebrar ao Senhor. Nós vivemos em dias que nós não podemos andar sem um direcionamento. E temos a convicção de que a única pessoa que pode nos dar um direcionamento, que não irá nos afastar daquilo que são os princípios do céu, é a pessoa do Espírito Santo. Por isso, nesta hora, eu quero te convidar a orar conosco. Eu quero te convidar a ficar aí conosco até o final. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida, nesta hora, uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra de confiança e esperança para a sua vida. Que você possa orar conosco, que você possa estar atento àquilo que é a voz de Deus para você. E eu tenho certeza que ao final deste momento, você estará encorajado a prosseguir. Você estará com a sua fé vivificada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos comprometidos em liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Então feche os seus olhos, chame a presença de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, eu sei que o Espírito Santo está aí e Ele é o transformador das nossas vidas. Ele é aquele que vem nos capacitar a vencer as nossas guerras, as nossas lutas e sem permitir que o nosso coração desfaleça em meio às dificuldades. Oremos então, Pai, em nome de Jesus. Com gratidão louvamos ao Senhor por mais um dia, por mais um momento aqui, por esta família, por esta casa, por esta pessoa, que agora, Deus, está conectado aqui conosco. Ó Deus, que assim como o Teu Espírito que age aqui neste lugar, está agindo nesta hora, ó Pai, liberando sobre as nossas vidas, da alegria, da força, da esperança do Senhor, que esse Espírito também esteja realizando a obra do Senhor no coração deste que me ouve, desta que me ouve, que esta pessoa seja encorajada nesta hora, que a sua fé seja renovada, que a esperança chegue ao lugar e que o Senhor possa, ó Deus querido, fazer com que ela seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, e que a palavra ministrada aqui nesta hora, ela possa chegar, ó Pai, e alcançar cada canto desta vida, ó Deus, cada necessidade, e que esta vida, ó Pai, jamais, depois que ouvir essa palavra, venha se sentir fraco novamente, venha se sentir desesperançoso, venha se sentir desencorajado, desanimado, mas que o ânimo, a força, o vigor, a alegria do Senhor levante esta vida que me ouve e sustente-a, ó Pai, para que ela possa prosseguir, ó Deus, dentro de todo o propósito e vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vamos meditar nesta canção e logo após nós vamos ouvir a palavra que o Espírito Santo tem guardado para o nosso coração. Ouça a minha voz, pegue esta canção que é só sua, me deixe ficar aqui e me leva para dançar em seus braços, meus braços, e não sentirei medo algum, pois nasci pra te amar. Eu sei que aqui em teu colo encontrei meu lugar. Te desejo, dá-me um coração igual ao teu, Jesus.
Aleluia. Como é bom poder desfrutar dessa presença do Espírito Santo. Esse doce Espírito Santo, essa doce presença. Obrigada, Giovana Kirley. Que você possa agora, junto comigo, abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 10. Se há um amor que nós não conseguimos viver sem ele, é o amor de Deus, o nosso Pai. Nós conseguimos viver sem muitas coisas, sem muitos amores, mas o amor de Deus, ele é essencial na nossa vida. Ele é o amor daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos conhece. E esse amor, ele é tudo para nós. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo de número 10, diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era uma porta na terra, uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, do seu sono, disse Jacó: Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Nesta hora eu gostaria de falar um pouco sobre a condição de sermos agentes de transformação ou de sermos agentes de deformação na vida de alguém. Preste bastante atenção numa grande verdade. Ou nós nos tornamos agentes de transformação na vida das pessoas, ou nós temos a capacidade de nos tornar em agentes de deformação na vida de alguém e vice-versa. Ou eu transformo pessoas, ou eu deformo pessoas. Ou as pessoas me transformam, ou as pessoas me deformam. Nós precisamos ser cuidadosos com os exemplos, nós precisamos ser cuidadosos com os conselhos, com os ensinamentos que nós passamos através da nossa conduta. Não podemos resistir às mudanças, isso é um fato, isso é uma verdade. Mas também não podemos seguir qualquer conselho, não podemos seguir qualquer direção, qualquer ensinamento. A história de Jacó, que eu tenho estudado aqui já há alguns dias, ela nos deixa este grande alerta. Jacó, ele aprendeu a ser enganador, e a sua própria mãe foi quem incentivou em transformar ou em deformar o caráter de Jacó. Ela montou tudo para que ele enganasse o seu próprio pai. E muitos filhos hoje estão vendo os pais mentirem, estão vendo os pais caírem em vícios, estão vendo os pais desonrarem autoridades, enfim. O que veem hoje os nossos filhos, certamente eles reproduzirão amanhã. Rebeca, ela quis poupar Jacó de estações que ele precisava viver. Ela quis ajudá-lo a evitar alguns processos de Deus na vida dele. O objetivo dessa pergunta que eu vou te fazer neste momento é para te dar a capacidade de traçar um plano para a sua vida, para que você mesmo saiba para onde você está indo, em que lugar você deseja chegar. E a pergunta é: para onde você está indo? Destino. Eu quero que você entenda
com os passos que você tem dado hoje, com as direções que você tem tomado, com os conselhos que você tem recebido, para onde você está indo? Qual é o seu destino? Quando nós olhamos na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 14, versículo 9, Jesus ele disse que ele estava indo nos preparar lugar. E é interessante que ele fala assim, olha, eis que eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E ele conclui, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, ele disse que estaria indo, que estaria preparando um lugar de destino para que a gente possa chegar depois. E por isso eu te faço essa pergunta, porque se você sabe para onde você está indo, você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você também vai ter consciência daquilo que é lícito e daquilo que é ilícito nesse momento da sua trajetória para que você faça. A grande questão não é seguir quem está te poupando das suas estações em Deus. A grande questão não é você evitar essas estações. A grande questão é quem está te impulsionando para que você possa chegar aos propósitos de Deus para a sua vida. Quando olhamos para esse texto, Rebeca, ela mudou o plano de Deus para Jacó. Quando ela veio com esta instrução de enganar o seu próprio pai, uma tentativa de poupá-lo dessas estações que ele precisava viver. Mas quando ela cria esse plano, isso foi muito ruim. Isso trouxe desastre sobre a vida de Jacó, porque ele pulou fases, ele queimou etapas, ele acelerou o que deveria esperar, ele passou muito rápido por estações que ele deveria passar por elas com cautela. Alguém que quer fazer o que está nos planos de Deus, sem alterar o tempo, não pode jamais buscar atalhos. Nós precisamos entender que nós temos que viver os processos, nós temos que passar por todas as estações, nós não podemos pular as fases de Deus na nossa vida. Não é apenas fazer aquilo que dá certo, é fazer o que é certo. Rebeca foi um agente de deformação do caráter de Jacó, aquele que era o seu próprio filho. E ele, então, teve que sair do convívio com seus pais e irmão para que o seu irmão Esaú não o matasse. Essa descrição está no livro de Gênesis mesmo, um capítulo antes, capítulo 27. Se você ler, você vai encontrar essa descrição que Jacó precisou fugir do seu irmão para que ele não viesse matá-lo, por causa do plano que Rebeca, juntamente com ele, montou para que ele pudesse enganar o seu pai, e enganar também o seu irmão. O texto que nós lemos, ele nos desafia a entender o que nós devemos fazer agora nesse tempo. Você pode me perguntar, Mônica, mas o que a fuga, o que a conduta de Jacó, o que a história tem ou pode trazer respostas para este tempo na minha vida? E você vai ver como isso vai ficar claro para nós, como isso vai ficar claro para você, porque esse tempo, essa história, não se aplica somente ao estado que Jacó estava, cansado e fugindo, mas ele revela um Deus que atravessou o caminho de fuga de Jacó. E isso me faz descobrir, me faz entender que nós temos um Pai que nos ama tanto, que quando Ele percebe que nós estamos saindo dos trilhos, que nós estamos saindo do centro da sua vontade, Ele entra, Ele vem no nosso caminho de fuga. E Ele vem nesse caminho para que nós possamos voltar àquele plano original a qual Ele tem conosco. Algumas vezes nós fazemos de tudo para chamar a atenção de Deus e nos aproximar dele, para ficarmos mais íntimos dele. Mas no caso de Jacó, foi Deus que decidiu se aproximar de Jacó. E quando ele tinha agido de maneira a se afastar de Deus. Como eu disse aqui, Jacó estava fugindo da ira do seu irmão, porque ele havia seguido esse plano, esse conselho de Rebeca, sua mãe, e chegou a enganar o seu próprio pai Isaque, recebendo a bênção que seria dada a Esaú, seu irmão, por direito.
Jacó, ele fez uma armadilha para ele próprio. E ele sofreu com as consequências desta armadilha. Ele sofreu com as consequências que ficou pós esse projeto, a qual ele e sua mãe foram até o final dele. Nossos caminhos de fuga, nossos atalhos, apontam para as armadilhas que nós construímos. E nós sempre vamos cair nas armadilhas que nós mesmos construímos, edificamos com as nossas próprias mãos. Jacó sabia, ou ele havia se tornado um problema dentro da sua própria casa para a sua família. E o motivo foi a intervenção no tempo de Deus. O motivo foi a intervenção nos planos que Deus tinha com ele. Porém, Deus tinha uma promessa, um grande propósito com Jacó. Ele quis mudar as ordens das coisas. Jacó quis mudar as ordens das coisas a qual Deus havia planejado para ele. E o que ele fez com as suas próprias mãos? Teve um alto preço. Foi na fuga dele que Deus se revelou de uma maneira clara a ele. Jacó estava vindo de um momento em que ele havia feito esse caminho de fuga, essa bobagem na sua vida, a qual ele entra num conselho da sua mãe. Deus ia cumprir a promessa, mas antes de cumprir a promessa, Deus precisava passar Jacó pelo processo, Deus precisava passar Jacó por aquelas etapas de transformação, de mudança, mas agora ele entra dentro do atalho, dentro do caminho que o próprio Jacó foi instruído por sua mãe a percorrer. Deus iria cumprir todos os seus planos com Jacó, mas ele esperaria aquela fase, ou a fase que Jacó não estivesse mais interferindo na ordem que Deus havia colocado. Onde o que Deus fizesse ficasse seguro na vida dele. Deus estava esperando que tudo aquilo que ele fizesse na vida de Jacó fosse algo seguro, fosse algo que Jacó não colocasse a perder, fosse algo que Jacó não viesse, então, consumir através de aceleramentos que ele poderia tomar na sua vida, ou também de algum outro plano que fugisse do plano de Deus. Então, um tempo em que Jacó estivesse maduro e não houvesse só paixão, mas responsabilidade de obedecer à construção de Deus e de sua promessa na vida dele. Por isso, para que Deus cumpra muitas promessas na nossa vida, Ele nos espera amadurecer. Ele espera a fase de maturidade. Há muitas pessoas que seus ministérios estão morrendo porque elas estão querendo viver os ministérios de outras pessoas. Há muitas pessoas que estão desejando a vida do outro. E enquanto elas estão desejando viver a vida do outro, a própria vida delas estão morrendo. Nós vemos que Deus, Ele não nos chamou para viver a história do outro. Ele nos chamou para viver a nossa história. Por isso, não engavete a sua história. Não permita que a sua história morra enquanto você está lutando, enquanto você está desdenhando para viver a história de uma outra pessoa. Deus te chamou hoje para construir os planos dele com você. Ele tem uma história para a sua vida. Geralmente, ele não vai fazer do jeito que você quer. Ele não vai fazer do modo que você espera, no tempo que você deseja. Este é um hábito de Deus, te treinar antes, te preparar antes, te esvaziar antes daquilo que não encaixa no propósito dele, daquilo que não está adequado às promessas dele para a sua vida. Ele vai tirando de nós as bobagens, ele vai tirando de nós as ilusões, ele vai tirando de nós a nossa insistência no erro, e até que isso se esgote em nossa vida, até que não ponha mais em risco aquilo que ele já selecionou, aquilo que ele já preparou para nós, a ponto de não estarmos divididos no seu propósito, no seu plano. Então, Deus, Ele está nos chamando para a maturidade, para um tempo de crescimento. Há coisas poderosas para cumprir na sua vida. Você só precisa temer e se alinhar com o céu. Jacó, ele tentou por várias vezes que a sua vida andasse do seu modo.
andasse no seu tempo. Uma das coisas muito perigosas no plano de Deus é quando nós, ou quando alguém quer dar uma de esperto, quer tentar ser mais esperto ou ser mais sábio do que o próprio Deus. Tem pessoas que se acham espertas e elas pensam que podem andar e fazer tudo como querem, quando querem, do seu próprio jeito, fazendo a seu modo. Honestamente, na vida, eu posso te dizer, a gente não pode dar jeito em tudo. A gente não pode dar jeito em tudo. Você não pode ter tudo e você também nem pode dar jeito em tudo. Algumas coisas são necessárias que nós passamos, que nós vivamos, que nós estejamos enraizados nela, vivendo tudo aquilo que aquela fase tem, que aquela fase traz. Mas a pessoa que é esperta, a pessoa que às vezes se sente muito inteligente, ela tenta ganhar da própria sabedoria de Deus. Nós vemos aqui na história de Jacó, um Jacó esperto, uma Rebeca esperta, e o plano de esperteza deles, eles queriam se tornar mais sábios do que a sabedoria de Deus. Deixa eu te dizer, a inteligência, a nossa inteligência e o nosso conhecimento está muito abaixo da sabedoria de Deus. Está muito abaixo daquilo que é o saber de Deus. Então, quando você ganha algo relativo às promessas que Deus te fez, através da esperteza, através de um truque, usando do seu conhecimento, usando da sua inteligência, usando da sua esperteza, você vai tomar um atalho e vai tornar muito mais longo o seu caminho até a promessa. Jacó tornou o caminho dele mais longo. Por isso, Deus, ele tem que trabalhar com pessoas espertas, com pessoas que se acham muito espertas, de forma diferente. Sabe como que é que Deus trabalha com as pessoas espertas? Cansando-as. Deus permite que essas pessoas cheguem ao cansaço. Deus deixa que essas pessoas se cansem. Então, o esperto se quebra, o esperto se machuca, o esperto perde dinheiro, perde saúde, perde trabalho. O esperto perde pessoas que ama para Deus tratar a esperteza deles, para Deus tratar a teimosia deles. É muito difícil lidar com pessoas teimosas, com pessoas que se acham muito espertas, porque elas são manipuladoras. Elas dão um jeito de manipular tudo e todos. Elas querem sempre manipular aquilo que é desejo delas. Você tem que entender que o seu temperamento te vende. Você tem que entender que o seu temperamento, muitas vezes, com essa tendência à esperteza, ele pode te vender. Ele precisa ser lapidado. O seu temperamento, talvez tão esperto, não é um defeito. Esse temperamento ele pode ser corrigido. Deus corrige as áreas terríveis da nossa vida, mas nós precisamos nós precisamos contribuir para que o Espírito Santo nos transforme de pedra bruta em pedras preciosas, de pedras brutas em diamante. Jacó era um homem que, se você olhasse para ele até os 20, 30 anos de idade, você diria, esse homem não vai dar em nada. Esse homem é um enganador, esse homem sempre quer levar vantagem em tudo. Você ia dizer que ele não ia dar em nada, mas Deus estava esperando Jacó lá na frente, com aquilo que ia trabalhar no seu caráter, com aquilo que ia trabalhar no seu temperamento, com aquilo que ia trabalhar ali na sua natureza. Deus, ele não é ansioso. Deus, ele espera. Deus chamou Moisés aos 40 anos e começou a usá-lo como queria aos 80. Deus chamou Davi aos 15 anos, mas só colocou Davi no trono aos 30. Deus chamou Abraão com 75 anos, mas foi aos 100 anos que ele realizou aquilo que era a promessa dele com Abraão. Deus chamou José com 17 anos, mas ele só governou aos 33. Deus espera você se tornar maduro. Deus trabalha para te esvaziar, até que a maturidade faça de você alguém responsável.
Porque a maturidade traz responsabilidade e não peso, como eu tenho dito aqui. Então, Deus ele vai esperar que nós nos tornemos maduros, que nós nos tornemos responsáveis, confiáveis. E se você não obedece o tempo e o modo, Ele vai permitir que você se canse. Ele vai permitir que você se quebre. Ele vai permitir que você se esvazie, que você perca dinheiro, que você perca trabalho e até pessoas que você ama. Deus está esperando que você adquira um coração ensinável. Você precisa ter esse coração ensinável, porque o que Deus tem para a sua vida, o seu coração precisa ser confiável. O seu coração precisa ser ensinável. Enquanto o seu coração estiver lutando contra Deus, você não estará pronto, nós não estamos prontos, enquanto o nosso coração não estiver ensinável e confiável para Deus. E sabe o que Deus fez com Jacó? Deixou ele enganar, deixou ele mentir, deixou ele jogar com a vida. Jacó foi jogando com a vida. Deus permitiu. Só que chegou um momento que tudo que ele fez voltou para ele. Tudo que você faz, um dia vai voltar para você. Tudo que Jacó fez voltou para ele um dia, assim como tudo que nós fazemos, um dia vai voltar para nós. Porque se você se acha esperto, se você se acha inteligente, um dia ou outro você vai achar alguém mais esperto que você. Você vai achar alguém mais inteligente do que você. Deus precisava parar Jacó e falar com ele, e Deus esperou o momento. E o momento foi onde ele parou para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse dormir. E Deus aproveitou aquela oportunidade, porque era o momento em que Jacó estava cansado, em que Jacó estava dormindo. Então ele podia ouvi-lo. Porque quando Deus não consegue falar com você, num momento ou outro da sua vida, Ele espera a hora que você vai ficar afadigado. Ele espera a hora que você vai enfrentar a solidão. Ele espera a hora que você vai enfrentar o desconhecido, a tormenta, o cansaço. Ele espera a hora que você vai ficar desiludido, talvez até perdido, para Ele falar com você. Jacó estava exausto. Ele dormiu, e quando ele dormiu, Deus falou com ele. Porque Deus não conseguia falar com ele, ele não ouvia Deus quando ele estava acordado. Então, quando Jacó dormiu, Deus entrou naquele cenário e Deus falou com ele seu sonho. Sabe o que Jacó estava fazendo? Sabe o que estava se passando? Jacó estava fugindo. E eu posso dizer para você que me ouve, talvez você é um que está fugindo. Muitos fugiram. Jonas fugiu, Moisés fugiu, Elias fugiu. Deus tem a sua maneira de falar com os fujões. Deus tem a sua maneira de falar com aqueles que têm o hábito de correr, que têm o hábito de fugir. A primeira das bobagens que fizeram, Moisés matou o egípcio e teve que fugir. Jacó enganou o seu irmão e o seu pai e teve que fugir. Jonas desobedeceu a Deus e teve que fugir. Elias não aguentou a pressão, a ameaça de Jezabel e também fugiu. Você está fugindo de quê? Eu te pergunto nessa hora, de que você está fugindo? O que você fez no seu passado que você está fugindo agora? O que você fez da sua vida para que haja necessidade de você estar se escondendo, de você estar fugindo? O processo de Deus é entrar no caminho de quem está em fuga. E através dessa palavra, Deus está entrando no caminho de fuga de muitas pessoas. Quando você está pensando que você está indo para um lado, você está indo para dentro de Deus. Aqui nós vemos Jacó saiu da casa do seu pai e foi para a casa do seu tio Labão. Mas ali, no caminho de fuga, Deus já estava esperando Jacó. Deus já o fazia entrar nos planos dele. Deus preparou dentro da casa de Labão todo o tratamento que Jacó precisava para deixar de ser esperto. Deus foi cansando Jacó lá dentro daquela casa. O esperto foi tratado com a mesma moeda.
com a mesma moeda que ele usou com seu irmão, com a mesma moeda que ele usou com seu pai, dentro da casa do seu tio, o seu tio o tratou com a mesma moeda. Mas aquilo não era para o mal de Jacó. Ele precisava se transformar na pessoa que Deus esperava, na pessoa que Deus precisava. Deus estava preparando para destruir a vida velha de Jacó. O Jacó enganador, o Jacó trapaceiro, o Jacó mentiroso, o Jacó que queria viver a identidade do outro, o Jacó que não estava satisfeito com aquilo que era a vontade de Deus para ele e tentou acelerar, vivendo aquilo que era a vida do seu irmão. Para Deus construir as promessas na vida de Jacó, a vida velha dele deveria ser mudada. Ele teve que destruir na vida de Jacó o que fazia ele andar iludido, o que fazia ele andar em engano. Deus tem que jogar no chão o que ilude as suas emoções. Deus tem que jogar no chão o que ilude as nossas emoções, as minhas emoções, porque isso impede que ele faça o propósito dele se cumprir na nossa vida. Deus, ele é um construtor. E como um bom construtor, Deus não constrói uma viga sequer em cima de ruínas, em cima daquilo que está deformado. Por isso, Deus teve que passar Jacó por esse processo de desconstrução. Mas aquele momento que Jacó se sentia afadigado, aquele momento só, cansado, diante do desconhecido, ele escolhe uma pedra, ele usa essa pedra como um travesseiro, ele deita, ele dorme e ele sonha. Onde já se viu, queridos, uma pedra ser confortável para se tornar um travesseiro a ponto deste homem deitar e conseguir dormir? De onde que nós podemos ver um homem que deitou sobre uma pedra, sobre uma rocha, achar nisso conforto para dormir e sonhar? Mas pedra fala, ou pedra lembra de rocha. E o Senhor é a nossa rocha. Ele nos lembra que Ele é a nossa rocha. Deus estava naquele sonho. Ele entrou naquele sonho. E uma boa maneira para sonhar os sonhos de Deus é descansar sobre a rocha que é Jesus. É descansar, é dormir, confiando nas promessas de Jesus. Quando você põe a sua vida para descansar sobre a pedra, sobre a rocha que é Jesus, a eternidade se abre para você. Quando você coloca os seus sonhos descansando nas mãos de Jesus, que é a rocha, a eternidade se abre para você. Sabe o que aconteceu? Jacó sonhou e no sonho dele ele via anjos. E o que aqueles anjos faziam? Eles subiam e desciam. E onde você já viu anjos subirem e descerem? Se os anjos, eles são dos céus, eles não deveriam descer e subir. Eles não deveriam descer, eles não deveriam subir e descer, eles deveriam descer e depois subir. Entenderam? Os anjos não estavam no céu, eles estavam era na terra, porque a Bíblia falava que eles subiam e eles desciam. Então, havia uma escada a qual esses anjos podiam subir e podiam descer. Eles subiam e desciam, eles estavam na terra. Eles estavam ali com Jacó, em todo o tempo, guardando a vida dele. Talvez você não sabe, mas tem anjos guardando a sua vida. Deus coloca anjos para nos proteger, para nos guardar, acampados ao nosso redor. Deus pôs ali uma escada que começava na terra e terminava no céu. E Jacó viu a escada que ligava dois mundos, céu e terra. E eu quero dizer para você que a única coisa que liga dois mundos é a igreja. A igreja é a única coisa que pode ligar dois mundos. A igreja trabalha em dois mundos. No livro de Mateus, no capítulo 18, versículo também 18, está escrito assim, ó, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Está falando do papel da igreja, da autoridade da igreja. A única coisa que tem poder de ligar dois mundos é a igreja.
Por isso, o que nós ligamos na terra é ligado no céu. E o que nós desligamos aqui na terra também será desligado no céu. Quando a igreja está em concordância, ela fala e o céu opera. Quando a igreja está em concordância com a vontade de Deus, é só ela falar. Ela desliga aqui e será desligado no céu. Ela liga aqui e será ligado no céu. Ela fala e o céu opera. Jacó teve este sonho e Deus começou ali, dentro daquele momento onde Jacó estava sofrendo com aquele desligamento emocional, com aquele desligamento familiar, o ser marcado por Deus, o ser marcado pelos ajustes de Deus, ele iria conhecer Deus face a face. Jacó ouviu Deus dentro do sonho e Deus disse para ele quem ele era. Sabe qual é o dia que a sua vida vai mudar? Sabe qual é o momento que a sua vida vai mudar? Quando você ouvir de Deus quem Ele é. Porque quando você ouvir de Deus quem Ele é, você não desprezar isso no seu coração, você não vai rejeitar aquilo que Ele tem feito na sua vida. Porque quando nós descobrimos quem Deus é, e nós então não desprezamos o senhorio de Deus na nossa vida, a paternidade de Deus na nossa vida, nós não rejeitamos aquilo que Ele começa a trabalhar em nós, aquilo que Ele começa a fazer em nós, porque quando você sabe quem Deus é, imediatamente você descobre quem você é. É na descoberta de quem Deus é que nós também descobrimos quem nós somos. Então, quando você descobre quem você é, você não perde tempo vivendo uma vida sendo quem você não é. Pagando um alto preço sendo quem você não é. Quem sabe deixando de viver a sua vida morrendo, para que você possa viver a vida de uma outra pessoa. Você vai entender a sua identidade dentro de Deus, sabendo quem Ele é. Quando você encontra com Deus, você tem a convicção de quem Ele é. Quando você encontra com Deus, você tem a convicção que, sabendo que Ele é o seu Pai, você não pode ser outro senão o filho amado dEle. Você é o seu filho. Jacó, capítulo 28, versículo 15, diz que Jacó ouviu Deus dizendo para ele: eu estou contigo. Eu te guardarei por onde fores e não te deixarei até que tenha cumprido em você o meu sonho. Queridos, qual é o sonho que Deus tem com a sua casa? Qual é o sonho que Deus tem com você? Qual é o sonho que Deus tem com o seu sangue? Qual é o sonho que Deus tem com a sua descendência? Deus te formou, Deus sonhou com você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Por que Deus não te deixa? Por que Deus não larga você? Porque Ele vai fazer em você tudo o que Ele sonhou. Você pode desviar, você pode fugir, você pode se iludir, você pode se enganar, mas Ele não vai te deixar. Ele está te esperando em algum lugar, em alguma estação da sua vida, em algum processo, para que Ele possa então te esvaziar de toda a sua esperteza, de todo o seu sentimento de rejeição, de abandono, de traição, seja lá do que for que te diminui, de que não te faz sentir filho de Deus, para que Ele possa cumprir a obra dEle redentora e os sonhos dEle na sua vida. Deixa eu te falar, Deus disse bem assim para Jacó: você pode dar a volta ao mundo, mas eu farei você tornar a esta terra, Jacó. Você pode dar a volta ao mundo, mas eu vou te trazer de volta aqui. Ou seja, trazendo para as nossas vidas o mesmo que aconteceu na vida de Jacó. Você vai andar, você vai correr, você vai fugir, mas num momento eu vou te trazer de volta. Num momento você vai voltar ao meu propósito e eu farei tudo o que te tenho dito. Deus está te ensinando o que fazer nesse tempo. E o que você não pode fazer nesse tempo é perder tempo com atalhos. É perder tempo tentando viver a vida do outro, deixando a sua morrer. Deus faz isto também com Jeremias. No capítulo 16 de Jeremias, Jeremias estava noivo, um jovem de 17 anos, e de repente Deus deu uma ordem para ele. Deus fala com ele: olha, termina com a sua noiva, porque eu, Jeremias, eu vou ficar noivo com você.
Assim começa o chamado de Jeremias. Deus quebrando a aliança errada que ele tinha para fazer uma aliança com o próprio Deus. A quebra com a aliança errada para que a aliança certa fosse estabelecida. Porque o que eu quero, Deus falou para Jeremias, é corrigir suas alianças. É fazer uma aliança certa com você. E Jeremias caiu de joelhos. E logo em seguida nós vamos ver que ele se torna profeta, na busca do propósito que Deus tinha para ele, que Deus queria levá-lo. Jeremias, ele não gostou, em muitos momentos ele questionou, ele brigou, ele discutiu. Muitas vezes a nossa vida, ela vai ser como os processos que nós estamos vendo aqui, na vida de Jacó, na vida de Jeremias, na busca do propósito. Deus pode te fazer levar aquilo que você não queria fazer. Na busca do propósito de Deus, Deus pode te levar por um caminho que você não gostaria de fazer. Deus pode te fazer quebrar alianças que você não gostaria de quebrar, relacionamentos que você não queria terminar. E aí Deus, então, ele vai moldando. E talvez você tenha colocado a felicidade em coisas. A vida, ela reflete o seu coração. A alegria não está condicionada a coisas. A alegria não está condicionada a pessoas. A alegria está condicionada a viver o propósito de Deus dentro da sua presença, no centro da sua vontade. A fé que é emocional, ela não nos deixa evoluir para dentro do nosso propósito. A fé que é emocional, ela não nos deixa crescer dentro do nosso propósito. Jeremias era muito emocional. A Bíblia chama ele de profeta chorão, porque ele queria interferir na aliança dele. Mas Deus precisou tratar suas emoções. Quando nós olhamos também, Jacó fugiu, na verdade, ele foge porque ele não tinha uma alternativa. Quando ele chega a fugir, é porque ele havia cometido aquele erro com seu irmão, com seu pai, e no caminho, quando ele está se desligando da sua casa, quando ele para, quando ele dorme, então Deus vai falar com ele. Olha as características do texto. O versículo 10 fala que Jacó partiu. O 11 fala que ele chegou em um lugar onde ele passou a noite e tomou uma pedra e deitou-se. O 12 fala que ele sonhou e foi posta uma escada que começava na terra e tocava no céu. Um alinhamento com o céu. No 13, o Senhor lhe apareceu e lhe revelou o futuro. No 16, Jacó despertou. Jacó segue o seu caminho até a casa do seu tio. Lá Jacó vive 20 anos da sua vida. Lá Jacó sofre com Labão, seu tio, seu sogro. Várias experiências onde o seu sogro fez com ele exatamente os mesmos truques que ele fez com seu pai e com o seu irmão. Jacó sente na pele a experiência de ser enganado. Deus vai trabalhando o caráter de Jacó com alguém que era mais esperto do que ele. Até que quando nós chegamos no capítulo 31 de Gênesis, Deus lhe diz para retornar à casa dos seus pais. E aí Deus traça esse caminho de volta com Jacó. Deus o traz novamente, Deus lhe aparece e revela a ele como seria esse retorno. E lá no capítulo 32, eu queria apenas deixar aqui os versículos para que você possa entender como Deus, ele trabalha de uma maneira tão tremenda com Jacó. Lá no capítulo 32, versículos 1 e 2, diz assim: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. No retorno, os anjos do Senhor lhe encontram no caminho. Interessante que quando ele está entrando na sua terra, a Bíblia vai falar também lá nesse mesmo capítulo 32, versículo 22, que quando ele está entrando na sua terra, à noite, um anjo também lhe aparece. Um anjo também luta com ele a noite inteira. E ao amanhecer, então, ele dá um basta no seu passado. Jacó queria mudança. E quando nós olhamos este anjo que toca em Jacó,
Lá nesse mesmo capítulo 32, versículo 22, ele tocou no nervo do equilíbrio de Jacó. Ele tirou de Jacó as condições de fazer as coisas com as suas próprias pernas. Onde foi que o anjo tocou em Jacó? No seu nervo. No nervo que lhe dava o equilíbrio. Jacó queria mudança e ele foi tocado no nervo do equilíbrio. Por quê? Porque Deus tocou onde Jacó iria perder as condições de fazer as coisas com as suas próprias pernas. Jacó, então, lutou com o seu próprio eu. Mas a Bíblia diz que pela manhã, na luz, ele venceu. O que responde à nossa pergunta? O que eu devo fazer nesse tempo? E eu te respondo: obedecer ao espírito da profecia, ao espírito que lhe direciona. Jacó obedeceu quando ele partiu e quando ele voltou para Deus, quando ele voltou para o centro da vontade de Deus. E aqui eu quero orar com você, liberando essa palavra que talvez ela precisa encontrar o seu coração maduro, para que ela possa atingir ou para que ela possa gerar em você aquilo que é o plano de Deus. Você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Você precisa voltar para os propósitos de Deus na sua vida. Você precisa fazer um concerto. Talvez com Deus, talvez com pessoas, e a hora é agora. Você precisa agora corresponder ao espírito da profecia, que está dizendo para você que é tempo de você voltar. É tempo de você alinhar com o céu. É tempo de você permitir que o céu trabalhe nas suas emoções, nas suas escolhas, nos seus projetos, para que todos eles estejam perfeitamente alinhados com os propósitos e o alinhamento de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós liberamos esta palavra agora sobre esta vida que me ouve. Eu sei que muitas delas não têm tido forças, não têm tido coragem para recomeçar, para retornar, para voltar. Mas eu te peço, ó Pai, cria, ó Deus, dentro desta pessoa agora, uma força sobrenatural. Uma força, ó Deus querido, que vai além da razão, que vai além da emoção, uma força do teu espírito, uma força do teu poder, uma força que faz com que essa pessoa agora se levante, se erga, e no momento em que eu estou orando, ela possa levantar as mãos para o Senhor, e ela possa dizer no seu coração: eu estou voltando para ti, Deus, eu estou voltando para os teus propósitos, Pai, eu estou voltando para a sua vontade. Esvazia o meu coração de toda a minha esperteza, esvazia o meu coração dos meus planos, das minhas vontades. Eu já perdi muito, eu já perdi tanto, mas agora eu quero deixar todas as minhas perdas no passado para que eu possa retornar para o centro da sua vontade. Se você sente esse desejo, levante a sua mão onde você está e diga isso: Pai, eu volto para o Senhor agora, eu retorno para o Senhor agora. E se você sente isso de uma maneira tão forte no seu coração e deseja compartilhar conosco, escreva aí no chat: eu estou voltando para o Senhor agora, eu volto agora, eu estou voltando para ti, Pai, eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos, e nós queremos continuar cuidando de você porque Deus te ama, porque Deus escolheu esse dia para trazer você de volta. Eu te abençoo em nome de Jesus, e eu também te espero na próxima Quinta Feliz, com mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Até lá, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.